Sempre que nós falamos nas casas espíritas, nós procuramos sempre em harmonia com as forças benéficas, salutares, nos encontrarmos de maneira receptiva para recebermos as nossas graças, para que sejamos abençoados, para que sejamos fortalecidos na nossa caminhada. E então, dessa maneira, nós estamos sempre confiantes em Jesus. Por que será que todas as pessoas esperam em Jesus uma solução para as suas dificuldades? É muito simples. A doutrina espírita nos esclarece que Jesus é o diretor espiritual do nosso planeta Terra. Mas, como se não bastasse, também ele se faz governador de mais 4 ou 5 planetas. A sua autoridade é máxima nesses lugares, devendo obediência somente ao Pai Celestial. Mas nós ainda encontramos irmãos de determinadas casas religiosas que dizem que Jesus é Deus. Ora, são inúmeras as oportunidades que ele nos esclarece de maneira extremamente clara que não é Deus. Porque em muitas situações ele diz: eu estou aqui da parte daquele que me enviou. Pai, faça a tua vontade, não a minha. Permita que eu não beba desse cálice, mas se essa for a sua vontade. Quando estava na cruz, dirige as pessoas que ele se encontravam e fala: Pai, missão cumprida. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Então, em dezenas de situações, a história e aquilo que tem sido relatado sobre Jesus oferece-nos o esclarecimento de que Jesus não é Deus. Mas se ele realmente comunga, que eu acredito que faça isso, com toda sinceridade, que ele comunga da vontade e do pensamento de Deus, ele age como se fosse Deus, como Deus agiria. Porque a sua autoridade, a sua consciência e as condições que ele se encontra perante o universo, como diretor espiritual de mais 4 ou 5 planetas fora a Terra, é porque ele comunga da vontade do Deus, da vontade do Pai Celestial. E se isso acontece, ele tem autoridade para abençoar-nos, inspirar-nos os melhores pensamentos. Ora, mas relatamos aqui há poucos dias que são poucos os espíritos que estiveram face a face com Jesus. Sim, mas ele tem um preposto, que tem outro preposto, que tem outro preposto, até chegar em nós. E a sua autoridade se faz presente em todos nós, em nossos corações e também nas nossas consciências. Por esse motivo, nós lutamos e acreditamos que quando em prece, em oração, nós elevamos os pensamentos até Jesus, nós estaremos recebendo as suas benesses, de maneira direta ou de maneira indireta. Os mais elevados do que nós podem recebê-las diretamente, mas nós, ainda no estágio que nós nos encontramos, no nosso estágio evolutivo, nós compreendemos que nós estamos ainda distante de nos encontrarmos com Jesus face a face, olho no olho. Mas a esperança que existe dentro de nós, aquilo que se encontra programado no nosso DNA espiritual, permite-nos a esperança de que dia mais, dia menos, nós teremos essa felicidade de nos emocionarmos com a sua presença. Porque quando nós, no estágio que nós nos encontramos, nós encontramos pessoas ainda distantes, como Chico, como Divaldo e outras pessoas, baluartes da doutrina espírita,
nós nos sentimos imensamente bem na presença dessas pessoas. Imagine o quão seria motivo de extrema felicidade para nós se isso acontecesse de nós presenciarmos a presença de Jesus. Houve um momento em que, uma vez ou duas, eu sonhei com o Chico Xavier. E neste sonho que eu tive, extremamente esclarecedor para mim, permitiu-me a sensação de uma energia incomum que eu não sinto ou que eu não sentia, a não ser bem esporadicamente. Aquela vez foi uma primeira vez. Existem pessoas que têm uma condição magnética diferenciada e nos encontrarmos dentro da sua aura, do seu campo eletromagnético, faz-nos bem e nós nos sentimos bem. Às vezes até nos curamos se tivermos alguma enfermidade, baseado somente no fato de adentrarmos o campo magnético de alguns irmãos. Então, imaginemos então a felicidade, a energia que nós receberíamos se por acaso um dia nós estivéssemos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, recebendo diretamente dele o seu campo energético magnético. Ora, é bem verdade que quando isso acontecesse, nós também estaríamos num estágio evolutivo extremamente elevado, que as nossas energias também seriam extremamente sutis e elevadas, para que nós não pudéssemos contaminá-lo com as nossas energias deletérias, malfazejas, baseado ainda no retrospecto das nossas vibrações mentais negativas, inferiorizadas, devido ao ambiente que nós frequentamos, devido aos locais que nós frequentamos e devido aos nossos vícios, como o orgulho, como o egoísmo, como a inveja, como a cobiça, como o ciúme e outros tantos vícios oriundos do egoísmo e do orgulho, que nós não nos é permitido, de uma certa maneira, mudarmos as vibrações. Então, a nossa luta para que isso aconteça, o nosso esforço para que isso aconteça verdadeiramente, é grande. É grande essa luta que deveremos empenharmos conosco mesmo na vigilância das nossas vibrações mentais, dos nossos pensamentos deletérios que transformam para o bem ou para o mal e que de toda a maneira, de toda a sorte, somos responsáveis por eles. Vejamos bem, se nós encontrássemos o Tamanduateí totalmente despoluído e nós fôssemos no Tamanduateí e colocássemos algumas substâncias deletérias para a vegetação, para a vida aquática de uma maneira generalizada, nós não seríamos responsáveis pelos danos provocados? Seríamos. E também somos responsáveis por lançarmos no espaço vibrações mentais deletérias que provocam transformações de ordem inferior. E não nos damos conta disso. Somos responsáveis por aquilo que nós praticamos, tanto de maneira negativa quanto de maneira positiva. Se nós estivermos sempre emitindo vibrações de amor, de fraternidade, de benevolência, ora, estaremos recebendo com a mesma intensidade energias de amor, de bondade, de benevolência e de fraternidade também. Então, por que ainda não nos atentamos no exercício de realizarmos as nossas vibrações dentro dos padrões que a divina providência deseja e espera que nós tenhamos condições de realizá-las? Então, nos comprometemos mais ainda, nos colocamos como corresponsáveis de circunstâncias que surgem no decorrer das nossas vidas, nos momentos em que somos fragilizados emocionalmente e lançamos no espaço sem fim vibrações negativas
que não sabemos onde irá encontrar alguém com a mesma afinidade para que possa captá-la e certamente tomar atitudes negativas contra os bens da natureza e como o seu próprio semelhante. Então, sejamos todos responsáveis para que tenhamos condições de recebermos do Divino Mestre as energias compatíveis com as nossas necessidades no estágio evolutivo que nós nos encontramos, mas que também façamos o esforço para empreendermos circunstâncias de recebermos energias revitalizadoras para a matéria física e esperançosas para o espírito, para que ele prossiga na sua caminhada, desenvolvendo as suas tarefas, utilizando todas as forças da natureza em benefício próprio e do seu semelhante, porque tudo quanto fizer para o semelhante retornará para nós na mesma intensidade que nós emitimos essas energias. E se hoje nós nos encontramos neste país, que a divina providência permitiu-nos habitá-lo, não foi por acaso que aqui nos encontramos. Se estamos aqui é porque temos um comprometimento, não somente de nós para conosco, mas de nós para com aquilo que é a natureza, que a providência divina permitiu que houvesse nesse planeta em benefício dos seres que viverão nele. E quando nós estamos falando de seres que viverão nele, não falamos apenas dos seres inteligentes, mas também dos seres menos inteligentes, e que nós, nas condições de seres inteligentes, tenhamos condições de proteger essa natureza, que tenhamos condições de proteger aqueles que aqui vivem. Mas quando nós voltamos a nossa mente para o momento em que nosso país esteja atravessando hoje, as nossas vibrações são extremamente negativas em detrimento de todos aqueles que se encontram na administração do nosso país. Ora, nós vivemos às suas expensas, mas também não nos esqueçamos que Divino Mestre Jesus, que o Pai Celestial tem em suas mãos as rédeas, os controles de tudo o que acontece e de tudo o que acontecerá. E sabemos que o destino do nosso planeta é de evolução. E sabemos que o destino do nosso país também é de melhoria. E estamos tendo necessidade de estarmos confiantes, não somente colocando nas mãos da providência divina as situações em que nós nos encontramos, em que se encontra o nosso momento, o nosso país, mas sim também de compreendermos, de tomarmos atitudes com generosidade, com fraternidade, e ao invés de fazermos as vibrações negativas para aqueles que administram e dirigem o nosso país, mesmo sabendo de tudo quanto esteja acontecendo aqui, mas que sejamos benevolentes nas nossas vibrações mentais, porque certamente eles precisam de tratamento muito mais do que nós que aqui nos encontramos. É difícil termos que admitir isso, mas é a verdade dentro das leis de amor e de fraternidade que a doutrina espírita nos oferece e nos esclarece em relação a isso. Que possamos, naqueles momentos em que nós nos encontrarmos em nossos lares, frente a um aparelho de TV, e quando ouvirmos as barbaridades que ocorrem no nosso dia a dia, que nós tenhamos condições para percebermos que aqueles nossos irmãos que estão acometendo determinadas atrocidades, não deveremos elevar as nossas vibrações para condená-los, mas sim para compreendermos que se encontram enfermizados e que necessitam de um medicamento que permita-lhes o raciocínio, que permita-lhes a compreensão, que permita-lhes compreendermos que fazemos parte de um todo e que nesse todo não pode ser separado uns dos outros, nem pode ser dividido.
Difícil aceitarmos isso, mas isso é a realidade. E por que temos dificuldade de aceitar? Porque ainda nos comprometemos nas nossas vibrações negativas, desejando que ocorra a esse ou aquele uma punição que certamente virá, mas que não depende de nós, porque não somos o juiz. Não temos em nossas mãos as rédeas das circunstâncias na profundidade de tudo quanto deverá acontecer e acontecerá. E que Jesus, o Divino Mestre, tem o controle de tudo. Imaginemos, antigamente na França, na época da tomada da Bastilha, em que as pessoas estavam ali, de uma certa maneira, loucos para adquirirem a liberdade, trucidando e matando, guilhotinando uns aos outros. Ora, eles não foram responsáveis por aquilo? Sim. E lá no plano espiritual, eles não tiveram que pagar por tudo aquilo? Sim. E hoje, com a compreensão que nós temos, nós podemos permitir que isso possa acontecer conosco, pura e simplesmente pelo fato de não aceitarmos determinadas circunstâncias? Então, talvez essa transformação que esteja acontecendo seja já de acordo com a diretriz que a espiritualidade benfeitora prepara-nos para que isso aconteça. E assim, bondosos irmãos, em nossas rogativas ao Divino Mestre Jesus, mesmo compreendendo que as nossas energias são extremamente frágeis para impulsionar as nossas preces até Jesus, mas compreendendo que os seus prepostos poderão acolher essas vibrações, essas preces e levá-la até o Divino Mestre, para que possa derramar sobre todos nós a paz, a tranquilidade, a consciência de que não podemos mudar algumas coisas. E quando não pudermos mudar algumas coisas, compreendendo que essas coisas só podem ser mudadas pela providência divina, nós nos encontrarmos nas condições de resignação. Não é covardia, não é frouxidão, mas sim compreendermos que no leme dessa nau que nós nos encontramos à deriva, existe um timoneiro que certamente conseguirá determinar que ela possa chegar até em mar calmo, em águas de calmarias, e assim restabelecer novamente tudo quanto terá que ser restabelecido. Alguém pensa, eu vou mudar do Brasil? O outro fala, eu já vou para o Paraguai? Não, eu quero ir para os Estados Unidos, mas não tenho coragem de enfrentar os coiotes. E a ilegalidade, chega lá a ser aprisionado. Ora, se nós nos encontramos aqui, se nós tivermos a felicidade de vivermos e reencarnarmos aqui nessa oportunidade bendita, que tenhamos também a consciência para agradecermos este momento de dificuldade pelo qual nós estamos passando, porque depois da tempestade vem raios, trovões e avalanches, não é verdade? Eu falo bonança. Então, depois da tempestade vem a bonança. E nós ficamos apreensivos quando nós observamos nuvens escuras. Como é que chamam essas nuvens escuras? Cumulonimbus. 13, 14 e 15. E então, quando nós observamos que em pleno meio-dia tudo escureceu e nós presumimos que chegará uma tempestade devastadora, e nós ficamos amedrontados, entramos embaixo da cama para não sermos atingidos por raios, então nós ficamos extremamente temerosos, mas também compreendemos que o vento que vem, essa tempestade, esse vento, essa chuva, vai lavar de uma certa forma e vai levar para bem distante miasmas insalubres a saúde das pessoas. Então, de uma certa maneira, não é assim tão cruel, tão ruim,
mas que saibamos, dentro das leis de amor e de fraternidade que nós já conhecemos, tirarmos proveito desse entendimento para compreendermos a situação que nós nos encontramos e não jogarmos na atmosfera vibrações pesadas, desgastantes, sombrias, que em nada, em momento algum, facilitará a nossa vida, que em nada, em momento algum, poderá mudar para melhor, mas somente para pior essas circunstâncias. Porque quando nós endereçarmos as nossas vibrações mentais aos nossos governantes, a sua mente se tornará mais confusa, tomando decisões erradas contra o nosso povo, o nosso país, que somos uma só nação. Mesmo aqueles que estão em outros países, que falam idiomas diferentes do nosso, também são nossos irmãos. E aí nós ouvimos uma notícia dizendo que está chegando 1.800.000 muçulmanos no país e que nós ficamos extremamente apreensivos, porque a maneira com que eles amam a Deus é diferente da maneira que nós o fazemos. Ora, mas eles não são nossos irmãos? E nós compreendemos que a nossa casa é a terra, e onde quer que exista a terra, eu posso estar nela. Deveria ser assim, embora não seja, mas deveria ser assim. Onde eu não tenho facilidade para me ganhar o pão de cada dia, eu deverei ter uma oportunidade no outro local. Eu sou natural do estado de Minas e vim para o estado de São Paulo. Eu não sou paulista, mas sou mineiro. Por quê? Porque aqui é uma nação só, mas existe uma divisão, e essa divisão geográfica permite que haja uma administração do outro lado do Rio Grande para lá e outro para cá. Mas se eu sentir que era melhor para mim ganhar minha vida aqui, também compreendo que para outros que saem daqui para o estado de Minas e ganham sua vida lá, que é tudo o mesmo torrão abençoado que o Pai Celestial proporcionou-nos. Então, dessa forma, aqueles que vivem, como diz, do além-mar, quem faz, nossos tristes portugueses, né? Na nossa terra do além-mar. Esse dos muçulmanos, né? Fugitivos, né? Os refugiados. Então, os países, né, que estão recusando eles lá são os países mais evoluídos que nós. Mais evoluídos que nós, e o problema está mais lá do que, né? Ali próximo ali que eles deviam acolher esse pessoal aí que está tendo uma resistência muito grande. Né? Os países, sim. Os países são assim, mais pobres, os países, né, menos evoluídos que estão recebendo esse pessoal. Mas vejam bem, 1.800.000 é uma cidade igual a Belo Horizonte. 13 navios não cabem essas pessoas. Então não é verdade. E depois, nas condições de que nós sabemos que no Brasil não é assim. Mas se nós tivermos um dirigente que compreende da situação, não é fazer que nós nos adequamos aos seus hábitos e costumes, mas que eles que estão escolhendo o Brasil para aqui viver, se adequem aos nossos costumes. Sem luta, sem agressividade, mas nós já temos uma formação religiosa, nós temos uma formação moral, nós temos uma formação intelectualizada. Então, se eu vou sair da minha casa e vou para a tua casa, é para me sujeitar aos seus hábitos e aos seus costumes. E não para que eu chegue lá e modifique a sua casa. Porque você não permitirá. Então, os nossos governantes é que deverão impor a essas pessoas que aqui chegarem os nossos hábitos e os nossos costumes. Ó, aqui nós comemos carne de porco, nós comemos carne de frango todo dia da semana, e aqui não é feriado por causa disso, aqui não vai ser feriado por causa daquilo. Colocar na cabeça desses irmãos que virão é que nós já temos uma formação cultural e nós não nos adequaremos aos seus costumes, mas sim que nós estamos recebendo-os como irmãos nesse solo sagrado, para que eles também modifiquem-se uns aos outros. Mas compreendemos também que esses que estão fugindo da guerra é porque não querem guerra.
Então, se você está fugindo da guerra, é porque você não quer guerra, porque se você quisesse guerra, você ficaria lá. Então, essas pessoas não têm mais aquele espírito belicoso que aqueles que ficaram. Quer falar alguma coisa? Não. Eu tive a impressão que você... Então, vejamos. Ai da Europa, se não fosse os estrangeiros que lá se encontram. Ela já tinha desaparecido praticamente. Porque para que haja uma taxa de natalidade e que essa taxa de natalidade seja positiva, você precisa ter aproximadamente 2 pessoas renascendo enquanto uma está falecendo. Se chegar em 1,3, já não existe mais condição de reversão. E os europeus, que só faz um europeuzinho, e nós, sul-americano e africano, faz 3, 4 africaninhos, 4, 5 brasileirinhos. Então nós temos condições de aumentarmos essa densidade demográfica. Mas assim prestar. Mas continua sendo. Ainda continua sendo. Eu não posso... Diminuir um pouco. Diminuir Um pouco, porque assim... Foi mais, tudo bem. Minha avó, eu acho que ela tinha uns 15 irmãos. Quem? Minha avó devia ter uns 15 irmãos. Então, meu pai tinha 10, minha mãe tinha 7. Então vejamos, as circunstâncias e as dificuldades que permitiram-nos ainda um raciocínio para evitar que esse aumento populacional fosse tão violento quanto. Mas vejamos, enquanto até o ano 2000 ou no ano 2000, até pouco tempo atrás, os Estados Unidos recebeu 40 milhões de imigrantes, enquanto o Brasil recebeu 8. A população dos Estados Unidos, tempos atrás, era quase igual à do Brasil, mas agora nós temos 200 milhões de habitantes, lá tem 340 milhões, quase dobrou. Então, precisamos colocarmos nas nossas mentes que somos todos irmãos. A gente não está muito de acordo com o que está chegando aqui, porque ainda temos pensamentos diferentes ainda, mas precisamos nos reeducarmos nessa circunstância e compreendermos que somos todos irmãos, não importa de onde estejamos chegando. Então nós falamos dos haitianos, nós falamos dos muçulmanos que estão vindo, nós falamos dos cubanos que estão aqui, nós falamos dos africanos, senegaleses, nigerianos que aqui se encontram, às vezes traficando porque não tem trabalho, uma coisa ou outra, vendendo armas, vendendo drogas, alguma coisa semelhante, mas porque nós não temos ainda o presidente que nós deveremos ter. Bom, nós compreendemos que num curto espaço de tempo, dentro de 20 e 30 anos, teremos uma mudança extremamente radical no nosso país. Já existe um ser reencarnado, extremamente iluminado. Aqui, eu só sinto que ele não nasceu no estado de Minas, nasceu no estado de São Paulo. Hã? O Emmanuel não está já está com 15 anos. Eu ouvi falar disso, ele vai... Ele está com 15 ou deve estar com 17 anos. Ele está com 17 anos. Então, ele está bem próximo de vencer. Dentro em breve nós teremos notícias dele, embora não saibamos que seja ele, mas notícias extremamente positivas, alentadoras e esperançosas, que nós teremos condições de fazermos uma mudança. Então não adianta nós ficarmos aqui chorando o que passou. Evidentemente, com todo respeito a quem é petista, mas o buraco que esse pessoal fez no nosso país é muito grande. Então, os meus bisnetos ainda não terão condições de pagar essa conta, a não ser quando tiver com 40 anos. Diz que o PIB não vai chegar a 0,5% esse ano, né? Acabou de falar no jornal, agora tudo. E é por esse motivo que nós precisamos olharmos essa situação com mais fraternidade, para que as nossas vibrações, se não sejam extremamente contrárias, que elas possam ser amenizadas, menos contrárias,
oferecendo-nos um alento e uma esperança de que o Brasil continua e continuará sendo o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Poderemos atrasar esse momento de maioria. Mas segundo o Chico, 2019 é um ano fatídico, né? Como é que é? 2019. O que tem? É um Um ano ano fatídico. fatídico, né? Eu não entendo por quê. Porque segundo a previsão, é 2019 que vai acontecer. É o data limite, né, Anderson? É a data limite. É o data limite. Mas vejam, Do início. Então não tem problema Hã? se eles Do vierem. início. Vai todo das mundo mudanças. acabar, né? pois é, mas isso é apenas uma moratória Aqui todo mundo se para que puder chegue, confessar. para que a humanidade tenha condições de chegar até o ano de 2019 sem uma guerra mundial com o uso de artefatos bélicos nucleares. Então, estamos chegando nessa data limite. Se nós vencermos essa data limite, que em 2020, chegamos em 2020, janeiro de 2020, passamos essa fase. E aí, poderia estar acontecendo-nos coisas extremamente positivas, esperançosas. Mas parece, seu Mário, que vai ser a separação entre o mal e o bem, né? Em 2019 é o que eles falam, porque vai sobreviver Só aqueles tirar o japonesinho que do são do pedaço. bem. Não, Aqueles que coreano. forem do Coreano. mal, parece que Coreano. o universo está tá fazendo a limpeza. Pelo menos é o que os livros estão falando. Pois é, mas como que é essa limpeza? É, com tudo isso que está acontecendo. Essa limpeza é que aqueles que desencarnarem até lá estarão sendo exilados para outros planetas. Compreende? Então, a presença dessas vibrações negativas saindo fora do campo magnético do planeta Terra não nos influenciará mais negativamente. Que aqueles que não conseguiram se melhorarem estarão fora. E existe alguma coisa que nós sabemos e que às vezes não nos consola o suficiente. Exemplo. Por exemplo, o Chico já nos orientou, já nos disse que essas pessoas que nós vemos na mendicância, nos faróis das esquinas, é justamente os dirigentes daquelas cidades em que eles foram prefeito, autoridades, e que eles roubaram demais e agora estão pedindo esmola. Eu nem não me conformo com isso não me satisfaz. Porque é o seguinte, vamos saber, o Auríquio, Tortorello, e outros, né, que fizeram a coleta aqui, devastaram com os recursos públicos que seriam direcionados para as muitas pessoas que morreram nas filas dos hospitais, por aqueles que às vezes não conseguiram se alfabetizarem porque faltaram recursos, para aqueles que perderam suas vidas porque não tinham segurança. É claro que estão responsabilizados, estão passando por isso hoje, mas nós queríamos ver o Tortorello pagando, não é verdade? Não, esse aqui é o Tortorello, esse aqui é o que eu queria ver aqui. Hã? Sustentou azulão. Não, pois é, mas esse aqui, ó, é que eu queria fazer. Não adianta, não, que lá foi o Tortorello, não tem graça, não é verdade? A graça é ver ele aqui, ó, pagando. Porque ver o Cabral preso não traz uma certa satisfação para nós, mas não traz uma insatisfação do Lula estar ali em liberdade até agora. Então, o que nós estamos falando é uma reeducação mental, para que tenhamos condições de fazermos apenas vibrações de amor e de fraternidade e deixar por conta, entregue nas mãos, verdadeiramente falando, da providência divina, de deixarmos nas mãos da providência divina o leme, confiantes de que tudo se chegará ao seu determinado local. Aí nós falamos, né, que ó, no final tudo dá certo. Mesmo que seja contra gosto de muito de nós, acaba dando certo, porque só acontecerá aquilo que tiver que acontecer. É a vontade de Deus.
Na vontade de Deus, perfeitamente. Mas a vontade dele, eu sei que é sábia, benevolente, amorosa para comigo e para o entorno. Mas às vezes a gente gostaria que tivesse uma coisa mais clara, que não ficasse apenas subjetiva ou extremamente abstrata da circunstância em que nós percebemos e vemos. Então, bondosos irmãos, que ao elevarmos os nossos pensamentos em preces e orações, que ao invés de espraguejarmos esse pessoal, que nós fazemos isso habitualmente, trazer para em benefício não deles, mas nosso mesmo, vibrações de amor, de fraternidade, de benevolência, para que essas pessoas possam ter a capacidade de raciocinarem e não tomarem decisões mais errôneas do que as que têm tomado até agora. Então, a confusão é muito grande. E acreditarmos verdadeiramente que existe um leme nessa nau. Nessa embarcação tem um leme. E quem é o timoneiro dessa nau, nós precisamos confiar e acreditar, porque sabemos de tudo quanto nos é informado, da responsabilidade, do comprometimento, do amor, para com todos nós que fazemos parte do seu rebanho. Porque evidentemente que este rebanho só tem um pastor. E esse pastor é o nosso divino e amado Mestre Jesus. Precisamos termos mais confiança de que tudo se enquadrará, nos adequando nas condições para percebermos que não está acontecendo aquilo de acordo com a nossa vontade, mas sim de acordo com uma vontade superior. E compreendendo isso, nós nos adequamos às circunstâncias sem dores, sem sofrimento, sem revolta e sem aquele espírito belicoso de querer pegar em armas. Precisamos, dessa maneira, estarmos confiantes no nosso divino amigo. Porque nós compreendemos que no momento em que nós estamos vivendo é de extrema perturbação. E não se esqueçam, tenham confiança absoluta que as trevas têm trabalhado por trás dos bastidores das cortinas para que por detrás dessas cortinas está havendo um movimento extremamente revolucionário, trevoso, para colocar-nos nessa direção de desentendimento, derramando sangue entre irmãos. Então, quando nós percebemos, poxa, o brasileiro é muito pacífico, porque se fosse o tal país, se fosse tal povo, isso aqui já deveria ter tido uma revolução, uma guerra civil, porque os Estados Unidos só prosperou depois da guerra da secessão, entre que estava guerreando o norte e o sul. A Europa só prosperou depois da Segunda Guerra Mundial, que reconstruiu todinho, e o tal país só foi para frente depois que fez isso, que fez aquilo, no derramamento de sangue sem igual. Então nós vejamos, isso seria benéfico para nós, que já temos um esclarecimento cristão? Porque quando nós falamos assim, que é bom derramamento de sangue, mas que não seja dos nossos familiares, não é verdade? Que não seja dos nossos amigos, das pessoas que nós amamos, mas sim que seja na família do outro. Então, essas dores chegarão até nós. A situação da gente estar no fundo do poço, talvez seja necessário para ter até uma reviravolta da situação. Né? Pois é, mas às vezes o fundo do poço está mais embaixo. O fundo do poço ainda não é esse. Vocês se lembram de um momento em que as pessoas passavam na rua, os outros atiravam nelas aleatoriamente? Vocês se lembram disso? Há uns 6, 7 anos atrás, aí mais ou menos, não se lembram disso? Não? Eu me lembro que mataram, parece que um traficante de uma determinada comunidade aí, e ele deu ordem para matar qualquer pessoa. Houve uma ordem para que matasse qualquer pessoa, não importa quem fosse. As pessoas estavam passando de ônibus, o cara, pá, dava um tiro dentro do ônibus. Acerta em quem acertar, pegar em quem pegou. A empresa chegou até a dispensar nessa época aí. Como é que é? As empresas chegaram até a dispensar nessa época aí. Você entendeu? Então é o seguinte,
Eu tenho uma tarefa numa comunidade aqui na Vila Rosa. Eles chegaram a pedir para não ir lá. Não venha esse final de semana, não venha. Está muito ruim aqui. Vejam o estágio que nós chegamos. Vejam o estágio que nós chegamos e quantas pessoas que perderam a vida, mas que não é conhecido de nenhum de nós não sentimos as suas dores. Então, é isso que nós queremos? Evidentemente que não. Então, vamos permitir que as nossas energias possam ser acumuladas pelos nossos benfeitores e na união de todas essas energias, ele possa utilizá-las da melhor maneira possível para que haja um fortalecimento entre nós de fraternidade, num laço mais robusto, mais resistente, para que não se rompa com a facilidade, para que não sejamos também coprodutores de energias deletérias que podem provocar o mal. Não sabemos onde, pois a doutrina espírita nos ensina que todo tipo de energia jamais será perdida, que ela, se não é utilizada aqui, ela é utilizada lá, em qualquer lugar. Então não sabemos onde essas energias estão chegando, mas sabemos que onde ela chegará, ela será aproveitada, ou para o bem ou para o mal. E dentro das nossas consciências, não nos é mais permitido que isso aconteça, e que esse acontecimento nós ignoramos, que não nos atinge, que não fazemos parte disso, que nós nos encontramos alheios a essa situação. Não é verdade. Somos coparticipantes, somos formadores de opiniões, e dessa maneira teremos que agirmos de igual condição. Se somos formadores de opiniões, as nossas responsabilidades são maiores ainda. Se nós já temos esse grau de conhecimento que temos, e que toda a casa espírita fala sobre as vibrações mentais e as responsabilidades que elas trazem para as pessoas que as emitem, não podemos ignorar essa situação. Não temos condições mais de ignorar essas condições. Por isso que todos nós expulsemos de nós a revolta que existe ainda em nós mesmos, no nosso interior, para começarmos a partir de agora vibrações diferentes, para que tenhamos a esperança de vermos o nosso país tomando o direcionamento e o papel que ele deverá ter perante a comunidade internacional e perante a comunidade mundial, daquilo que o Brasil está destinado para ser. E não tenham dúvidas, mais dia menos dia ele será, mas que possa adiantar alguns anos para que nós tenhamos também condições de participarmos e conhecermos um país onde a esperança de vermos os nossos familiares, nossos entes queridos, nossos descendentes, tomando um direcionamento que nós saberemos que é alvissareiro. Não é fácil, mas precisamos reverter esses pensamentos. Precisamos acreditar no nosso divino amigo. Precisamos termos confiança absoluta na espiritualidade benfeitora, nas condições e no direcionamento que temos para o nosso planeta, para o nosso país. Eu sei que, de uma certa forma, existe um constrangimento entre nós de sermos servidos de piadas para outras nações, para outros povos, mas precisamos evitarmos de todas as formas um derramamento de sangue. Precisamos evitarmos de todas as formas para que não cheguemos em dificuldades maiores e mais profundas. Como aquela velha história, aquela piadinha, né, da locomotiva, não é verdade? Uma luz no final do túnel, né? É um trem carregado com centenas de vagões, tudo com minério. E assim nós teremos condições de transformarmos o nosso país, de transformarmos o mundo. Não somente por uma pessoa, mas por um conjunto de pessoas conscientes
e que, conscientizadas, mudam os seus pensamentos e permitem que os outros mudem também. A nossa irmã aqui esteve dizendo sobre outros planetas que receberão esses pensamentos deletérios, essas mentes doentias, para um outro planeta. É bem verdade que isso acontecerá. E já está acontecendo. E não está acontecendo agora. Muito antes do ano 2000, isso já estava acontecendo. Aos poucos. Mas todos aqueles que ainda se encontram aqui, mesmo que tenham uma certa obstinação na crueldade, ainda lhe é dada uma última chance. Então, mesmo aqueles que estão obstinados na crueldade, na violência, ainda é lhes oferecida uma nova oportunidade. Visto que crianças que nós sabemos pela idade, mas que são pessoas que têm uma formação de adulto, de 15, 16 anos, ainda estão morrendo com essa idade. Eliminados pelos seus comparsas, eliminados por facções adversas e eliminados pela própria polícia. Que lhe foi oferecida uma chance. Reencarnaram há 15 anos atrás, 16 já estão desencarnando. Desencarnaram há 20 já estão desencarnando. E por que eles estão desencarnando? Porque lhe foi oferecida uma última chance de regeneração, de mudança. Mas que eles continuaram obstinados na crueldade, na maldade, e em nada mudaram seus pensamentos. Então, é como se fosse uma classe, que tem 50 alunos e ali tem 3 que não querem aprender. Esses 3 precisam ser transferidos por uma outra classe, porque essa classe que ficou com 47 quer aprender. E mas ao invés de desejar o mal para aqueles 3 que se deixaram o grupo, não. É fazer vibrações de amor e de fraternidade para eles, para que eles mudem. Porque as suas vibrações vão continuar atingindo lá onde eles se encontrarem. E lá eles vão descobrir o quê? Quem falou? Alguém falou no arado aqui? Não, né? Então eles vão descobrir o arado. Vão fazer um arco com uma flecha para caçarem. Vão fazer uma faca com uma ponta de pedra. Vão descobrir tudo isso. Tudo aquilo que foi o nosso povo mais primitivo, eles servirão como mentes mais brilhantes e mais inteligentes do que aquele povo primitivo, permitindo-lhes conquistas de progresso. E evidentemente que nós compreendemos que nesta fase da vida, a existência, cada reencarnação é extremamente curta. Porque são devorados por feras famintas, com facilidade, animais peçonhentos, matam-se uns aos outros, sequestram, escravizam. Eles passarão por isso. E se nós continuarmos na faixa vibracional que eles se encontram, o que vocês acham que acontecerá conosco? As mesmas coisas. Que possamos fazer e permitir que o amor e a fraternidade adentre o nosso ser, façam parte de nós. E nós sabemos que as nossas mudanças também não são fáceis, porque estamos viciados nesse tipo de pensamento e nesse tipo de conduta. Mas qualquer tanto que nós mudarmos, qualquer tantinho que nós mudarmos, já é o suficiente, porque isso é um recomeço, ou um começo de mudança. E evidentemente que nós ficaremos robustecidos por essas mudanças, adquiriremos forças e confiança, e esse processo passa a acelerar. Eu estou vendo que todo mundo agora está amedrontados. Cada um tem que fazer a sua parte. Isso. Parece que tem alguém com medo aqui. Eu posso fazer uma pergunta? Vocês estão com a consciência pesada ou vocês estão com medo? Mais ou menos. Acho que as duas coisas. Estamos metade para cá, metade. Não, porque se vocês não estiverem, eu falo uma coisa. Eu estou. Nós estamos assim, ó, na cor da bamba. Isso. Então... Quem não está com medo? É, Está quem... com medo hoje em dia. Tem
Mas precisamos de confiança na Ele tenta providência. ajudar tudo. Confiança na providência. É isso aí. Vamos confiar na providência divina, sabendo que... O fundo do poço é mais embaixo. Não, porque todo mundo acha que já chegou ao fundo do poço, não é isso? Mas se tiver uma revolução É verdade. fratricida, e aí? Terrível. Você vê no pessoal nas redes sociais, né? Estoquem alimentos, estoquem isso, não é isso? Cai a casa não. Eu não vou estocar nada, não. Eu vou caçar rato, mas eu não vou estocar nada. Vai embora pro meu interior. Hein? Entendeu? Então, dessa maneira, precisamos transformar as nossas vibrações para que não cheguemos até o final do poço. Porque, olha, está longe esse final. Viu? Vou pro interior plantar mandioca no meu quintal. Mandioca que é galinha. Claro que tudo isso é uma solução, mas não imagine você que isso não vai ser invadido, que só você estiver tendo mandioca lá e os caras passando fome. Vão pegar as mandiocas. Você tá cansado de ver esses filmes do Mel Gibson aí, ó? Eu nem sei o nome os títulos do filme. Como é que você sabe o nome? Não? Não, aquele filme lá, o primeiro filme dele, que ele fez, que ele saía matando uns aos outros para ganhar gasolina, para pegar isso, para pegar aquilo. Mad Max, né? É. Então, vai ser daquele jeito, dali para pior. Sim, dali para pior, porque é uma questão de sobrevivência. Não gostou quando a gente viu o Flash Gordon lá? Eu prefiro ver o Gasparzinho. Tem que rezar muito para aquele presidente dos Estados Unidos. O Trump? Bastante, ele tem que rezar por ele, viu? Senão ele vai formar a terceira guerra. Lá as instituições são mais fortes do que aqui, e o povo americano, embora seja um povo extremamente belicoso, eles não permitirão que esse cara chegue nesses extremos. Bom, então que todos nós possamos retornarmos aos nossos lares, que todos nós tenhamos condições de avaliarmos essas singelas palavras e percebermos que fazemos parte deste universo. E nesse universo somos corresponsáveis por tudo que acontece nele. Todos nós temos uma participação de maior ou de menor proporção, de maior ou menor teor. Mas uma coisa é necessária: confiemos em Jesus e façamos a nossa parte. Então, mais uma vez, irmãos, encerrando